Olá pessoal, olha aqui nós de novo na Squad Verso e agora nós temos um convidado super especial que daqui a pouco eu já vou começar a apresentação e que um tema que nós ainda não abordamos com tanta especialidade e acreditamos que hoje nós iremos falar bastante sobre o mundo de games relacionando com o mundo de Web3, né? Estou aqui com o Rafael. Tudo bem, Rafa? Um prazer falar e, assim, muito curioso para a gente entender um pouco sobre gamers, né? Mais um detalhe. Acho que é um tema que todo mundo conhece minimamente, né? Já jogou, tem algum histórico. Então, vamos entender um pouquinho para o que a gente consegue extrair desse nosso convidado super especial. E aí até aproveito para apresentar, né, Lucas, e peço para contar um pouquinho mais sobre você, quem que é o Lucas, né? Explica um pouquinho para o nosso público quem que é o Lucas, o nosso convidado de hoje. E Lucas ou Simon, né? Simon, o mais né? conhecido Simon. como Simon da INTZ. Fica à vontade, Lucas. Bom, prazer estar aqui, turma aí que acompanha o Squad Verso. Então, tô aqui com dois Rafaéis, né? Rafaéis. Então, pra ficar mais Leitão fácil ou aqui. Botelho? O Leitão e o Rafael, o Leitão e o Botelho. E aí, no meu nome também é Lucas Simões de Almeida. Então, desde a época do colégio me chamam de Simon, né? Porque é Lucas Simon. Aí tinha o Simon Diz, tinha o Simon o juiz lá que apitava, todo mundo zoava. Tenho 37, Puta, né? pode Então, crer, vai, né? O sei lá, Simon. 25 anos atrás. Mas, basicamente, a minha história é que eu era gamer profissional, se é que pode dizer, entre aspas, profissional, há 22 anos atrás. Bem no comecinho, assim, do Counter-Strike, principalmente, né? Pô, o Counter-Strike é um jogo que existe, né, nesses 22 anos. Nessa época era na época de Lan House. Eu não sei se vocês pegaram essa época, assim, né? Antes de Sim, ter a pegamos, hein? E aí eu era patrocinado, lá ficava brigando com a pessoa que queria imprimir os e-mails, né? Que não tinha computador em casa, não tinha impressora em casa. E aí nas Lan House, então era bem dessa época. E aí tem uma história aí que eu posso contar mais a fundo para vocês, mas hoje eu tenho alguns negócios em gerais digitais, né? Mas o meu principal negócio que eu foco aí praticamente 100% é a INTZ. A INTZ é um clube de esportes eletrônicos, né? Não tradicional. E é basicamente o clube mais intrépido do mundo, né? Então, E um dos primeiros, né? Se não o primeiro, né? Cara, assim, na minha época, lá, 22 anos atrás, existiam, né, outros clubes, né, outros times e tal. Poucos vivenciaram até agora. Eu mesmo tinha um time lá atrás, chamava Team. Sim. E aí, a INTZ existe desde 20 de junho de 2014. Então, contando um pouco da história, assim, né, do Lucas / como chegou na INTZ. Eu basicamente jogava, então, Counter-Strike, passava lá horas e horas ali jogando, né? Ia no colégio, mas sempre saía do colégio já correndo para Lan House treinar. E aí comecei a ficar bom nessa época. E aí a gente começou a ser patrocinado pelas Lan Houses, participar dos times. E aí quando eu tinha com 18 anos ali, tava jogando há muito tempo já. Naquela época eu ia, por exemplo, num campeonato. Jogava o final de semana inteiro esse campeonato. E quando a gente ganhava o campeonato, sei lá, o importante, você ganhava um mouse ótico, porque naquela época era mouse de bolinha, né? Então, você ganhava um mouse ótico pro 5. Que entrava aquela cera embaixo e depois Ficava limpando, era um puta processo antes do jogo. Não lembra, né? E aí você ganhava naquela época o mouse ótico era super caro e tal, né? E aí já brincava, cada um ficava com uma peça ou cada um ficava com um dia da semana, né? Porque o time de Counter-Strike em geral eram 5. E aí, quando eu tinha 18 anos e tal, cara, eu era super apaixonado pelo Counter-Strike e pelos esportes eletrônicos, né? Naquela época, assim, foi pioneiro mesmo, bem no começo. Em São Paulo tinha 2 divisões de regiões mais famosas, que era a Zona Sul, onde, apesar de eu ser do sul de Minas e tal, eu vi que você tem Um sotaque, né? Eu sou do sul de Mineiro. Minas também. É, você é de Minas? Aham. Ah, legal. Minha família é de Cambuí e de Paraisópolis. Você Legal. conhece? Conheço, eu sou de Campo Belo. Campo Um Belo. pouquinho depois, né? A gente sempre passa por ali, tem uma paradinha gostosa. Acho que coisa de mineiro, né? Mineiro que vem pra São Paulo, quando volta, sempre fala bastante das paradas, né? Que as paradas pra Minas são sensacionais. Sempre. Total. E aí eu vim pra cá com, sei lá, com uns 11 anos, então eu perdi total o sotaque e tal. Deu pra perceber. Minha família voltou pra lá faz um tempo já. Legal. Mas... E aí, cara, o que acontecia basicamente? A gente tinha lá os torneios, né? Tinha os times, era bem no começo. E aí, quando tinha 18 anos, eu vi numa situação onde, pô, será que eu continuo jogando? Ou, sei lá, vou fazer faculdade, né? Coisas assim. Porque eu sempre tive a ideia de ser empreendedor e tal. E como era muito amador, não tinha nada, não tinha perspectiva, né? E tinha essa divisão de Zona Sul e Zona Leste.
Então, em Zona Sul tinha as Monkey, Cybers e tal. Treinava na Cyber Moema, Monkey Moema e tal. E tinha a galera da Zona Leste. Então, na Zona Sul saíram vários nomes super famosos, como Fênix, né? FNX, Kogu. E na Zona Leste, Gaules, outros nomes também super famosos, mas o Gaules está super em alta, é um dos maiores streamers hoje, né? Sim, total. E, enfim, aí quando eu tinha 18 anos eu estava num time, inclusive o Kogu, que é uma lenda, né? Ele foi eleito o melhor jogador do mundo e campeão mundial. Era a minha dupla na época, eu estava no mesmo time dele. E foi quando eu optei em não jogar, ele continuou jogando. Foi campeão do mundo, foi eleito o melhor do mundo. E eu me achava melhor que ele na época. Então eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha. Falei, cara, será que se eu tivesse continuado, eu não poderia ter sido lá, né, um atleta profissional e vivenciar isso? E aí sim ele ganhou dinheiro, né? Assim, obviamente, comparado a hoje, que tem premiação que é de 40 milhões de dólares, por exemplo, anuais no Dota, no Campeonato Mundial, naquela época era o quê? 50 mil dólares. Mas, pô, pra quem ganhava um mouse ótico, depois de um ano tá ganhando 50 mil dólares... Tá bom, né? E aí ele fez uma carreira incrível, assim, e eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, cara, preciso eu, né? Mas beleza. Aí eu fui estudando, fiz faculdade e tal, mas sempre voltado a trabalhar. Então, meu primeiro emprego, assim, mais voltado com a minha trajetória, que é a marca digital, foi na TAM. Eu entrei para fundar, como estagiário, mas fundando com uma equipe, o marketing digital da TAM. Legal. A gente montou o primeiro e-commerce mesmo, assim, bem estruturado e tal. Fiquei lá 5 anos, saiu fazendo a primeira venda no Twitter. Então, foi bem legal assim, a trajetória na TAM, porque eu aprendi bastante. Inclusive, era promovido sempre, tal. Então, assim, com 23 anos, eu acabei saindo num cargo legal já. Fui para Claro para montar o e-commerce lá. E aí, tava com uns 24 anos já brigando por cargo de diretor e tal. Aquele crescimento exponencial. Daí, assim, exponencial. cara, depois você tá ali especialista gerente. Você vai para diretor, acabou a vida, né? Empresa Já grande era. ainda, você tipo, tem que estar super focado 24 horas e tal, se quiser continuar crescendo. Pô, eu com 24 anos, assim, tava super jovem ali para conseguir essas posições. Eu falei, peraí, tá muito rápido isso aqui. É o que eu quero, mas tá muito rápido. Vou fazer um mochilão. Pus uma cara, vou fazer um mochilão. Planejei uns 3 meses, fiz um mochilão de 1 ano, vendi tudo que eu tinha. Puta, viajei o mundo inteiro. Só que antes de embarcar, eu fiz uma entrevista para uma empresa espanhola e tal. Assim, tava tirando lá 14 vistos, tava planejando a viagem. Chegou um momento que tava assim, 2 semanas para viajar. Não tinha mais nada para fazer, não tinha trabalho, não tinha nada, ficava jogando ali e tal. Eu falei, cara, vou fazer essa entrevista. Foi uma entrevista super legal com o dono da empresa, uma empresa que tinha acabado de abrir o IPO numa bursátil, né, numa secundária lá da Espanha. E, pô, foi animal, porque eu tava estudando, assim, fazer um mochilão, né? Além de tirar os 14 vistos, eu fiz pular de paraquedas, mergulhar, fiz aula de idiomas. Tipo assim, eu treinei pra, tipo, ir numa guerra, assim, né? Numa guerra que era um mochilão sozinho, porque, cara, sei lá, qualquer coisa que pudesse acontecer, eu perdi o passaporte com os 14 vistos, acabou a minha viagem. Então, assim, era uma guerra mesmo, assim, de como me defender se acontecer alguma coisa. Eu preparei pra caramba, porque eu fui sozinho, né? Sim. E enfim, fiz a entrevista, cara, foi super legal a entrevista. Fiquei viajando, puta, foi fantástico essa viagem. Tipo, aí podia ser outro podcast, só das histórias que aconteceu, assim, imagina, foram 10 meses no total. Mas antes de embarcar, eu fiz a entrevista e os caras ficaram durante um mochilão inteiro fazendo proposta. Ah, não, achei um cara aqui, então não precisa mais. Falei, tá bom, tô viajando aqui e tal. O cara voltava, não deu certo, cara, tal. Porque naquela época, isso faz o quê? Eu tô com 37, 14 anos atrás, 3 anos atrás, é difícil, ainda mais uma empresa startup e tal, precisa de captado na Bursátil 80 milhões de euros. Os caras ainda estavam na expansão, era difícil achar um profissional de marketing digital naquela época que entendia, né, do que eu entendia. E aí os caras fazendo proposta, até que eu tava assim no mochilão, 10º mês, já tava vendo o Arco de Triunfo na 15ª cidade. Para mim tudo é igual. Já não queria ficar viajando para outro país, todo um trabalho assim. Falei, cara, aceito a proposta, que era basicamente ficar 3 meses lá na Espanha e depois voltar pro Brasil para cuidar da América Latina dos caras, né? Aqui do Brasil. E aí fui para lá, bem brasileiro assim, né? Lá eles têm jornada intensiva, 2 horas de almoço, enfim, tem toda uma história. Eu chegava um pouquinho antes, fazia 1 hora ali na academia, almoçava rápido e tal, depois ficava um pouco trabalhando mais meia horinha. Puta, virei um ícone lá, o cara, o presidente me amava e tal, me dava lá o carro dele pra viajar. E acabei ficando 3 anos lá quase. Então foi muito legal, porque primeiro essa minha trajetória, Mas né? 3 anos na Espanha. Na Espanha, mas deu mais ou menos 3 anos. Mas foi na época da crise, que teve da Grécia e tal. Sim. Então, assim, começou a rolar muita xenofobia, porque, pô, da minha idade, eu tava com, sei lá, 26, talvez, 25. Da minha idade, um a cada 2 jovens da minha idade não tinha emprego lá. Sim. Então a galera via que eu tinha um acento, assim, falando castelhano e tal. Falava assim, você não é daqui, o que você tá fazendo aqui? Via que eu saí do escritório. Aí começou a ficar um clima meio chato. E, ao mesmo tempo, eu sempre quis empreender.
Eu falei, acho que já aprendi bastante aqui. Tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa na parte de SEO, né? Que até hoje eu faço um pouco de consultoria para umas empresas grandes, assim. SEO é posicionamento orgânico no Google e tal. E que é a lei da Solis. Ela é uma das melhores hoje de SEO no mundo. E era da minha equipe, né? Acabei virando diretor global lá de marketing da empresa. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, vou empreender. Pisei no aeroporto. Meus amigos buscaram, eu montei o primeiro negócio digital, que era o Cachorro Gato. Que era basicamente o mesmo modelo de negócio que tinha nessa empresa da Espanha, mas para o mercado de pet. Aí, beleza, estava empreendendo lá, mas, pô, montei com meus amigos, meio que, tipo, pô, eu sentia que só eu trabalhava, era meio igualitário a sociedade e tal, meio empreendedor de primeira viagem, assim, acho que não fiz a lição de casa muito bem. Falei, pô, não Tava para aprender também, né? não tá funcionando muito bem. Esse negócio, pô, te captou, foi bem legal, pô, virou... O SEO era explodido, tinha 1 milhão de acessos orgânicos na época, era um negócio bem legal. Até hoje existe o site lá no ar, quem quiser entrar aí, cachorrogato.com.br, tem um monte de informação. E foi mais uns 3 anos empreendendo, que eu estava meio assim, que surgiu a oportunidade de entrar no mundo dos esportes eletrônicos. Né, Mas antes você parou, cortou todas as... Porque assim, por mais que... Você tinha como hobby o game, né? Mas aí você, né, surfando essa onda, aprendendo, etc., a sua conexão, ela continuava com a questão do game? Ou você largou totalmente até de jogar, né? Você tinha aqueles momentos seu também? Como que era? Porque depois você voltou e aí, tipo, Cara, até o Z9, assim, eu jogava Counter-Strike bastante, todos os dias. Mas realmente é um negócio assim que, pô, é uma paixão / vontade de ser o melhor quando você entra no servidor, né? Bem competitivo. Acho que empreendedor é competitivo no geral, quem trabalha, assim, que quer galgariar, né? Empresa de posição de liderança, ele é bem competitivo. Então eu tinha isso muito. Então foi uma escolha que eu fiz de, pô, não ficar jogando tanto porque eu queria ser o melhor naquilo. Não dava pra ser o melhor naquilo ou melhor trabalhando. Eu acabei ficando bastante no trabalho. Mas eu acompanhava bem pouco, muito pouco o cenário, com os amigos que ainda jogavam, me falavam, tal. Vi que o Kogu foi campeão mundial, e aí fiquei com a pulga atrás da orelha. Você nunca convidou ele para uma partidinha? Joguei, ele jogava muito melhor que eu. Ele continuou jogando, né? Sim. Joga muito melhor hoje. Joguei recentemente, inclusive, com ele, e ele foi da NTZ, uma época. Foi da NTZ? Acabei contratando ele para jogar, depois que para ser legal. influenciador. Então, é um cara super próximo, super amigo aí. E assim, eu jogava pouco. E não acompanhava tanto. Então, na minha percepção, ainda era o mouse ótico quando você era campeão, né? E aí, mais ou menos em março de 2014, dando um pouco de linha do tempo aí, né? A gente fundou a NTZ em 20 de junho de 2014. Em março de 2014, estava negociando um novo aporte na NTZ. E aí foi com uma pessoa, falou para outra, enfim, falaram, olha, tem um cara que ele quer fazer um negócio que tem a ver com games e esportes eletrônicos. Fala com ele aí. E aí eu falei, vou falar, tal. Conversei com ele me explicou. Puta, falando com ele, eu falei, cara... Empreender nos games esportes eletrônicos, aquele negócio super amador, que tinha lá um mouse e tal. Foi daí, eu falei, tá, vamos no evento conhecer então como tá. A gente foi numa XMA na época, lotado, sentei no chão, passa um jogador, todo mundo gritando o nome dele, rasgando camiseta. Eu falei, cara, que isso, né? Tá acontecendo? Porque eu não tava acompanhando desse nível, assim. Mas você já tinha esses capabilities de marketing digital muito forte, executivo, então você tinha sua bagagem profissional muito forte. E aí você chega num ambiente que todo mundo rasga a camisa e você fala, mano, imagina isso pra uma marca, né? Tipo, né? Total, foi assim, eu já queria empreender, entendia de muito marketing digital. Quando eu vi aquilo, eu liguei um pouco dos pontos, que é um esporte. Pegar uma comparação com futebol, né? Você pega o futebol, pô, ele tem ali a paixão, né? Ele é baseado no entretenimento, que é um ótimo mercado para se trabalhar. E ele tem, né, assim, demandas muito grandes para pouca oferta de time, de campeonatos, são um pouco fechados. Pega, por exemplo, o modelo que eu mais me inspiro, assim, pensando na NTZ, no modelo de esportes eletrônicos, que é como o mercado acabou se construindo, que é o modelo de franchise system, né? Você pega lá a NBA, pô, é um modelo vencedor, né? Você pega isso pro Brasileirão, pô, não é vencedor, sei lá, o Flamengo é uma associação, uma agremiação que não tem dono, é chapa, político, acaba sendo ali eu não gosto de criticar muito os esportes tradicionais, né? Mas assim, no Brasil acaba sendo um negócio meio estranho, assim, quase né? amador, O cara pode né? dever, não tem imposto, um negócio... muito Embora melhorou bastante, com a né? SAF, Mas né? com a SAF, né? Até esses clubes também financeiramente se estruturaram melhor, né? E a política ainda impera, infelizmente. Mas as SAFs também para pequenas empresas... E a SAF, o que acaba sendo, né? Que é a Sociedade Anônima de Futebol, eu acho que significa SAF, né?
que basicamente é virar uma empresa. Sim, Assim como é o exatamente. Chicago Bulls dentro da NBA no franchise system. Exatamente. Agora, os times de futebol muito SAFs estão criando as ligas fechadas, que basicamente é uma NBA. Então, assim, o modelo da NBA é o modelo que eu sempre inspirei no entretenimento. E eu via que isso dava para fazer dentro dos esportes eletrônicos lá em 2014, ainda que não tinha nada de falar disso. Mas depois eu vou contar um pouco a evolução, vai ficar mais claro para quem não conhece assim, como que é o modelo de negócio dos esportes eletrônicos. Mas, cara, eu vi aquilo, vi uma demanda gigantesca, todo mundo gritando. Sentei no chão para assistir um evento. O evento era uma vez por ano. Eu falei, cara, isso aqui tá explodido, tá faltando oferta. E aí eu falei, não, peraí, acho que eu quero entrar nesse negócio. Acho que tem negócio aqui. E o que era mais legal? Tem os mesmos atributos do entretenimento do futebol, com uma alta demanda, pouca oferta, igual o futebol, na minha opinião. E ele era digital, que era a minha praia, né? Que eu tava mais acostumado. Domínio total. E é um negócio que eu gostava, assim. Talvez eu não gostava mais tanto como eu gostava, porque eu não acompanhava tão a fundo, mas, porra, assim, eu queria relaxar, eu jogava um game no celular, no computador, pode ser um game... Aquele amor que congelou um pouco, mas tá lá, tava né? lá. E aí, pô, vamos fazer esse negócio. Aí comecei bem... Era startupeiro, né? Bem no conceito de startup, assim, digital. E, pô, você tem lá seu concorrente tentando fazer disrupção no mercado. Você pega seu concorrente, você senta com o cara e troca uma ideia. Falando assim, e aí, o que você está fazendo? Não conta o segredo, mas você meio que colabora, porque pode ser uma joint venture, um compra o outro. Tem esse lance De fortalecer em grupo, né? porque você tem que inicial. construir o mercado, né? Total. Então, para construir o mercado, você tem que estar meio junto com o seu concorrente. E eu já vim com essa pegada, por ser de marketing digital, e já estar empreendendo nesse mundo, assim, né? Fazia a mentoria já na Aceleratec, na época, que agora é a Ace, uma das principais aceleradoras, né, na América Latina, se não a principal. E então, estava bem envolvido ali. Cara, comecei a bater na porta dos times que existiam na época, ninguém abriu a porta. Ninguém, assim, ninguém... Não, você é um time concorrente? Nunca. Não vou falar com você. Eu falei, cara, que estranho esse mercado, né? Começando já assim. E aí ninguém quis falar com a gente. Para não falar ninguém, uma pessoa quis, que na época ele era mais empreendedor do que streamer, que era o Gaules. Então o cara sentou com a gente, trocou uma super ideia e tal. Depois ele ficou um pouco puto, porque a gente acabou não fazendo nada com ele, assim, não pagando a consultoria dele e tal. Foi uma ideia inicial, descobrimento, né? Mas enfim, acabou dando muito certo para ele. Sim. O cara tá explodido aí, super parceiro. E aí, cara, a gente foi e falou, não, vamos montar a NTZ com base no que tem na internet. Isso foi um problema, porque o que estava na internet era tudo mentira. Tipo assim, falava assim, salários são de R$3.000. Não tinha nem contrato os times profissionais com os jogadores. Era tipo assim, na época que eu cheguei no mercado, era meio trabalho beirando um escravo, assim, né? O cara tinha uma casa que morava os jogadores, tinha comida e acabou. Não tinha salário, não tinha nada. O cara jogava lá 24 horas por dia no time dele, né, com a imagem dele. Eu falei, nossa, aqui tá bagunçado. Tinha aquele mundo ainda das bem amador, mansões, né? Que a galera fala, né? A mansão. É super recente isso, né? Faz uns recente, 3 né? anos, na época da pandemia que surgiu. Mas tinha umas casas legais, os times tinham uma estrutura legal. Mas assim, era super amador, super amador. E aí foi bom, porque quando a gente se baseou no que tinha na internet, já que ninguém abriu a porta, a gente montou o que tinha na internet. Então a gente montou uma puta estrutura. A gente fundou em 20 de junho de 2014 a NTZ. E a partir daí a gente foi ajustando o primeiro time de LoL e tal. Ajustamos o time em 2014 no finalzinho. Esse time de LoL, para quem não conhece, é o League of Legends, né, que é o jogo mais jogado e o mais profissional no Brasil e no mundo de liga. A liga brasileira chama CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que a gente é o maior campeão, inclusive. E aí em 2014 a gente foi, montou esse time, mudou uma peça, encaixou com uma estrutura. Pra você ter uma ideia, a galera, quando foi lá o tal Djokovic, que é um cara, talvez quem tá acompanhando aí, que conhece um pouco de esportes, de games, vai saber quem é. Não é o de tênis. Não, Ele usa o nick por causa da referência. Né? Todo mundo se chama por nick aí, né? Então, Lucas Djokovic. Nick de jogo ali, né? O nickname. Sim. E aí, pô, a gente falou, cara, vamos fazer isso aí. Montamos, o cara foi e começou a chorar. Assim, ele entrou na estrutura, começou a chorar. Ele falou, cara, o cara tá chorando, tá ruim a estrutura. Ele falou, nunca vi isso aqui, isso tal. Então o que a gente construiu era uma puta estrutura já, de fora, assim, internet de backup, pô, era uma cobertura, assim, 2 andares, um pro cara treinar, outro pra dormir. Né? Super legal pra época. Aí, beleza. Montamos a estrutura. Em 2015 a gente foi campeão do primeiro CBLOL e a gente ficou 2 anos sem perder com esse time. A gente começou a entrar em outras modalidades, Counter-Strike, que tinha na época, Dota e tal. Em 2016 a gente ganhou todas as modalidades, foi campeão brasileiro em todas as modalidades, e aí a NTZ deslanchou. Mas aí já tinha aquela estrutura de participar também do Mundial, já tinha uma certa organização? A gente foi no Mundial algumas vezes, a gente foi 5 vezes campeão do CBLOL, e toda vez que você ganha o CBLOL, você, se é o primeiro split, ou seja, a primeira parte, né, do primeiro trimestre, assim, como se fosse o paulista, né, carioca, mineiro, e depois tem o brasileirão. Nos esportes tem 2 brasileirões, né? Não tem um regional, porque como é digital, nossos torcedores não são de São Paulo, apesar da nossa estrutura lá em São Paulo. Os torcedores são do Brasil, do mundo. Já quebra a barreira já. Então,
A gente foi para os mundiais e tal, e é isso, né? Aí trazendo um pouco da NTZ como negócio, o pessoal que está acompanhando. Basicamente é um clube de esportes eletrônicos. Então são esportes não tradicionais, mas ele tem muita semelhança com, por exemplo, um Flamengo. Então, a gente sendo um clube de esportes não tradicionais, a gente tem várias modalidades. Então, o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, ele começou com as regatas, né? Era a primeira modalidade lá, o remo. Mas acabou sendo uma modalidade mais tradicional, né? Muito olímpica, e hoje o carro-chefe deles é o futebol de campo. Que é assim, é o futebol de campo e o resto, né? Basquete, boxe, tudo meio resto, assim, no sentido de foco, de audiência e tal. No Brasil, é como funciona, na minha opinião, né? Só tem o futebol mesmo, que é um business que tem... Se pegar o vôlei, que é o segundo, você tem que ter uma marca pagando comida, ônibus pra galera assistir uma Copa do Mundo de vôlei com o Brasil jogando. É bizarro você pensar que só tem futebol aqui. Mas já nos esportes eletrônicos, tem o League of Legends, que é o mais profissional, mas surgiu o Free Fire, por exemplo, que tinha 10 vezes mais audiência que o League of Legends na época que surgiu o Free Fire. Aí você vê o Counter-Strike também é gigante. Então tem vários Valorant também. futebols, né? Agora Valorant, Então tem várias modalidades. Então a gente tem várias modalidades também, mas todas têm um peso muito grande. Legal. E aí o modelo é basicamente atletas profissionais, carteira de trabalho lá assinado atleta profissional de esportes eletrônicos, se baseia na Lei Pelé, então é muito parecido com o futebol. E aí sempre foi a parte esportiva, né? Onde tipo, participava de campeonatos, enfim, tinha direito da imagem dos jogadores, tem ainda, tipo, as ações com marcas, aí tem os torcedores que compram uniforme, que vai em estádio, faz zola. Em 2016, quando jogou uma final que a gente ganhou e foi pro Mundial de League of Legends, foi no Ginásio Ibirapuera, então lotado, o pessoal fazendo ola, torcendo, depois foi no Allianz Parque, outro campeonato. Então, assim, muito parecido com os esportes tradicionais. Só que o que acontece? Você pega o futebol, a bola não tem dono. Então, o governo vai lá e se apropria e aí monta algo governamental ou não. Alguém vai lá e monta uma liga fechada, como os clubes de futebol no Brasil estão fazendo. Ou da NBA, né, que pegou lá a bola, fez o basquete, e aí a NBA é o que existe hoje. Ainda que você pode criar outras. Só que acontece nos esportes eletrônicos. Existe um dono, que é quem desenvolveu o jogo, que é chama de desenvolvedora, é o publisher em inglês. Sim. Então, a publisher ela tem um direito global do jogo e ela organiza os torneios. Então, pegando... Assim, tem vários jogos. Mas eu vou pegar um, para simplificar também, para quem não conhece que está ouvindo, que é o League of Legends, a dona é a Riot Games. É engraçado porque a Riot Games, uma desenvolvedora, e demorou 10 anos para lançar outros jogos, né? Porque lançou... Na Riot Games, desenvolveu o primeiro jogo, que é o League of Legends, e explodiu. Os ovos de ouro, né? O primeiro já explodiu, assim. O foi único, né? Certeiro. Agora o Valorant também lançou um monte. arregaça. Valorant, TFT. Foi engraçado que demorou 10 anos pra lançar. Aí quando fez 10 anos no aniversário, lançaram tipo 5 jogos de uma vez. Os caras são muito bons. E o mercado brasileiro é muito representativo, né? Muito, assim. Em pessoas jogando, é o terceiro maior. Perde pra China, que acho que né, todo mundo perde, e depois os Estados Unidos. Até valor de mercado também, né? Eu vi um podcast recentemente do presidente, o Diego, né? Da Riot. Tá. E ele falando da representatividade do mercado também de games para o publisher, né? Então você vê a evolução, que nem você está contando, que é bem interessante, pelo lado do esporte, mas também pelo lado da produtora também foi um crescente na mesma velocidade, né? Os caras abrindo um negócio aqui no Brasil, né? Ajudando a estruturar também toda essa base de comunidade, de suporte, de também desafios também direto com o usuário final, que tinha um desafio também com a questão de preconceito das mulheres, etc. Então são vários desafios que você vê também, tanto você, né, como empreendedor, como time, etc. O lado também do publisher também é muito importante, né? De apoiar, fomentar isso, né? Total. Acaba sendo o dono da bola, né? É, então, exato. a partir daí que é o dono da bola, quando ele faz um campeonato como o CBLOL, ele consegue... Inclusive, foi a sacada genial da Riot lá atrás, né? Porque ele consegue fazer a promoção. Para você ter uma ideia, a promoção, o marketing, vamos dizer assim... Que o marketing é uma coisa muito complexo, né? Mas, assim, a publicidade, né? Assim, colocar mídia... Eles não faziam mídia em nada. Fazia só o campeonato. Então, o campeonato era a grande mídia. Porque o que você precisava fazer para sair, por exemplo, uma matéria no Fantástico? Ele alugava o Ginásio Ibirapuera, fazia um puto evento, a gente jogando lá, e saía no Fantástico, saía no Jornal Nacional, que na época, né? Acho que ainda tem um grande valor, mas na época tinha um valor ainda maior. Então, a publisher é muito importante, mas o ecossistema cresceu. Então, tem a publisher, ela libera, às vezes, para um player fazer desenvolvimento do campeonato, aí tem os times, aí tem os torcedores, aí começa a vir
vários problemas não solucionados, começam a surgir as startups de esportes e de games que vão lá e solucionam com tecnologia um problema e fazem ali escalável. Então tem um monte de startup, até brasileira, que já foi investida, já foi comprada por milhões de dólares aí. Então começa a criar um ecossistema, né? Que ele é muito parecido com o futebol, mas ele é digital. E aí, na pandemia, existiu um outro braço. Então hoje na NTZ a gente tem 2 braços, mas na pandemia a gente não tinha esse segundo braço. E surgiu na pandemia, surgiu para muitos segmentos, mas para o nosso foi muito forte, que existia a parte desportiva, e aí veio a parte de influenciadores/streamers. Influenciador é um cara que influencia em algo, né? Então ele influenciava lá, sei lá, às vezes quando não tinha redes sociais e tal, ele influenciava em eventos presenciais, aí veio a rede social, começou a influenciar pelas redes sociais. E aí começou a vir o YouTube, aí tinha os YouTubers, que viraram grandes influenciadores, e aí começou a ter as streams. Então, acho que a maioria conhece aqui por causa das lives, né, durante a pandemia ali de sertanejo e tal, que bateu Marília Mendonça, 3 milhões, total. só que um pouco antes tinha live de uma final do Free Fire que batia números tão grandes, se não maiores, que a Assim, a representatividade de game no YouTube já era a maior representatividade maior. de categoria que existia há muito tempo, né? Antes da pandemia. Mas você estava falando, tá me vindo na cabeça também, até pro lado do YouTube ou do Twitch, que veio depois, né? A questão do game é muito forte. E é interessante que o Twitch não nasceu para ser uma plataforma relacionada ao game, né? Eles nasceram para fazer vídeo no geral. Só que a comunidade era tão forte que acabou se tornando, né, uma plataforma para o gamer, né? Que é Total. interessante. Que foi a primeira, é a líder de mercado, né? Que é a Twitch.tv. Quem não conhece aí entra, vai se divertir bastante, porque hoje tem tudo, né? E aí até a própria Inclusive YouTube... você tá lá, né? Se quiser compartilhar, já fala pra galera lá te acompanhar. As redes sociais todas são @NTZSimon. Quem quiser se acompanhar aí. E aí veio a Twitch primeiro, depois veio o YouTube Live, que é onde teve a live da Marília Mendonça. Acho que todo mundo assistiu, né? Assim, que estava em casa, de alguma maneira, porque foi um puta buzz. Só que já existia antes a Twitch, já existia a YouTube Live pro Free Fire ou pro League of Legends. Então, os games começaram e foram precursor aí, na minha opinião, dessas lives. Depois veio pro Instagram, TikTok, aí. TikTok é recente, né? E beleza. Pô, você tinha lá as lives, então tinha o ecossistema que já funcionava dos campeonatos esportivos, mas daí veio os streamers, que acabaram virando grandes influenciadores, mas começou pela stream a maioria, né? E aí, cara, criou um novo nicho gigante dentro dos esportes eletrônicos, que é... E começou a surgir os clubes concorrentes meus que já vinham com a pegada de influenciadores, que eram outra mecânica, outra fonte de receita, outro mundo, né? Até pra gente foi um pouco difícil de pegar. Acho que até pra nós estamos fora é difícil de entender também, né? É um pouquinho. Daí tinha os 2 braços, né? Aí surgiu os 2 braços, que basicamente isso tracionava um clube como promoção, seja a parte desportiva ou seja na parte de influenciadores/streamers, dentro dos clubes de esportes eletrônicos, ou até streamers fora, mas em clubes de esportes eletrônicos como modelo era esse, para os fãs. E aí tem outro público ali que são os fãs, ou outro ativo, né? Que aí eles consomem tudo isso, consomem uniforme, sócio-torcedor, aí vai numa linha próxima do futebol. Então, o negócio, ele é assim. Tem outras ramificações, né? Em geral, no macro, ele é assim. E aí existe, uma super audiência, então a gente impacta dezenas de milhões de pessoas só nas redes sociais nossas, sem contar dos atletas, sem contar dos influenciadores, streamers, né? Só na NTZ, dezenas de milhões de pessoas todos os meses. Então, uma puta audiência. A gente vai lá numa transmissão, como o Free Fire que eu falei, que, tá passando ali para mais gente. Na época da pandemia, hoje caiu bastante os números, mas ainda são absurdos. Que você pega ali mais gente assistindo que uma live da Marília Mendonça. E campeonatos constantes, todo final de semana. Todo dia tem um campeonato hoje, porque a NTZ participa em várias modalidades. Então é isso. Cara, e é um público que todo mundo acha que é a molecada. É isso que eu ia perguntar agora. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Porque a gente pensa no futebol, o público do futebol é quase aquele negócio de pai para filho, né? O pai tem um clube ali que ele torce, leva o filho, e é uma coisa realmente que já está difundida, principalmente na sociedade brasileira. E quem que é esse público, né? Você tá falando ali de milhares, que bate Marília Mendonça. Quem que é o público que está por trás? E eu queria ir além, né? Entender quem é o público hoje e como que você enxerga esse movimento desse público, né? Esse público, ele tá mudando, é um público que a ideia é que sempre seja pessoas jovens. Acho que entender um pouco, né? O atual e como que tá sendo essa mudança, esse movimento, porque cada vez mais eu
pelo menos não estou envolvido diretamente com essa parte de game, não sou uma pessoa que conheça tanto, vejo que esses influenciadores estão ficando cada vez mais conhecidos, né? Acho que principalmente talvez por pessoas do mundo, né? Tipo o Neymar, por exemplo, que traz esses caras para perto. Mas qual mudança é essa que tá tendo, né? Por que eles estão ficando mais conhecidos? O que tá por trás disso, né? Porque se a gente for falar 2004, né? Quando você começou a empreender, 2004 para cá passaram gerações X, Y e agora tá vindo a geração Alpha, né? Então eles veem o game, né? E trabalham o game de maneira diferente. Tanto que você falou antes era o game para o esporte, né? Aí depois o game para influenciador, que começou a se destacar mais. Como que tem Agora essa... é game pra cultura, né? É uma cultura ser gamer, né? Mas assim, eu jogava Counter-Strike na época de Lan House. Então eu tenho 37 anos. Eu sou um gamer. Eu sou uma pessoa que consome conteúdo game, que joga, etc. Tem pessoas que jogavam antes da época de Lan House, jogavam nos consoles, que também é gamer, às vezes com 40 anos. Até mais, né? Então existe... O público ele é muito grande. Nas pesquisas, lá em 2014, falava que era de 13 a 25 anos. Esse era o público-alvo, assim, né? A galera que consumia. Na evolução é muito engraçado, porque na época os jogos que existiam, ele era mais ou menos para 13 anos a porta de entrada, no Counter-Strike, por exemplo. Mas começou a surgir Minecraft, que já era um pouquinho antes, 9, 10 anos. E aí surgiu um recente, uma Roblox. Não sei se já viram esse negócio. Assim, é criança de 4, 5 anos consumindo o tempo todo, cara, uma plataforma de jogos, de games, totalmente, né, assim, igualzinho que a gente tem para público mais velho. Então você começa a ter gente de 5 anos, 4 anos consumindo games. E aí um parênteses que é super importante. O game é uma indústria gigantesca, maior que música, cinema juntos. Então ela é gigantesca. Que é basicamente ali você joga algo. Então, pegar, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe jogou numa época Candy Crush. Então ela é uma... um mercado gigante também de celulares. Quem já jogou, é uma brincadeirinha ali e tal, você vai pulando de fase. E paga por isso também. E paga o tempo todo, né? Se quer vida, paga. Quer dar, paga. E um game gigante. Ele é um game, né? Ele é um jogo. Quando você pega a minha mãe, a minha tia, mais 2 amigas dela e coloca numa roda e todo mundo tem que chegar até a fase 10 mais rápido, vira um esporte eletrônico. Porque você está ali, esporte o que é, né? Toda atividade que ela é física, mental, ambos. Isso é um esporte, está na parte jurídica, no conceito, no dicionário e tal. Então, quando você pega ali o esporte mental, como esportes eletrônicos, você coloca 4 pessoas jogando game, ele vira um esporte. Foi assim que começou lá, se não me engano, foi aqueles jogos, não exatamente o jogo agora, mas foi aqueles jogos de fliperama. Sim. Aí você colocava vários fliperamas e via quem acabava mais rápido a fase. Eu colocava um só e via quem fazia o tempo mais rápido. Isso era um fliperama, era um game. Você colocava todo mundo para jogar ali, quem era mais rápido era um esporte eletrônico. Começou, sei lá, acho que 80, 70, década de 70, 80. Eu tô tentando lembrar também. Fugiu, é um Space Invaders, eu acho. Acho que é esse. Eu vi no Netflix, inclusive, assim, tem um negócio bem legal. Mas enfim... Por que eu contei essa história toda? Porque, game esportes, esse parênteses, essa diferença, acho que é importante. Eu tô mais no mundo dos esportes eletrônicos, desse segmento. Porque nos games tem jogos que são lá de console, que você senta sozinho e fica se divertindo. Eu não gosto muito de games, pra ser sincero. Eu gosto mais da parte competitiva do esporte eletrônico. E aí, cara, você tinha todo esse público que era antes 3 a 25 anos e foi evoluindo nos últimos 8 anos, né? Então você tem 8 anos. Hoje você tem um público super forte no Roblox de 5 anos e tem a turma que tinha 25 anos, 13 a 25 anos, que continuou jogando. Que hoje tem, sei lá, 8 anos depois, 13, então 21 a 32 anos. Então o público é muito maior hoje. E toda essa galera, essa geração gamer, tem 2 coisas importantes. Uma, sempre foi um pouco marginalizado, né? Então, o gamer era, sei lá, um nerd, trancado no quarto escuro, comendo Doritos e tal. Na vida, ter que trabalhar. Meio numa linha lá atrás do futebol, né? A parte de jogar aí a pelada no campão e vai estudar. Isso continuou durante muito tempo nos games. Assim como o surf e o skate. Acho que os 3 têm muita semelhança. E aconteceu, você começou a ter campeão brasileiro mundial de surf, de skate e de games, de esportes eletrônicos. Então, esses 3 mercados estão muito em alta
E a turma é muito protecionista com isso, porque todo mundo era taxado de nerd, tá na Futura. Agora que está dando certo, a comunidade ela é muito junta, dos 3 cenários. Isso para a marca é muito legal, porque quando você entra, uma marca entrando no segmento, essa marca ela consegue, às vezes, virar até o que a gente chama de meme, assim, né? Vira, por exemplo, uma escola de línguas, fugiu agora, a FISC. A FISC entrou lá no comecinho, em 2014, com um patrocínio. Quando alguém está falando inglês hoje, numa transmissão e é brasileiro, todo mundo do chat começa a colocar FISC, 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 FISC. Cara, faz 8 anos, até mais que isso acontece. Então, a comunidade ela é muito receptiva para as marcas que entram para ficar e tal. Isso é uma oportunidade legal. E o segundo ponto você tem ali esse mundo de games e esportes eletrônicos, esse público gigantesco, que é um público que a gente chama de AD-Block. O que é isso? Sei lá, eu ainda, né? Eu sou gamer, mas eu sou talvez também entre outras tribos, assim, né? Outros públicos. Então, eu assisto um pouco de TV ainda que a maioria das TVs que eu tenho acesso, elas estão conectadas no meu computador. Um gamer, alguém de 13 a 25 anos no geral, até época de Roblox, cara, tá no celular, tá no iPad, tá no computador, olha a TV que tá ligada no computador dele, então ele escolhe as coisas, e quando ele vai na Twitch, no YouTube, ele usa um programinha que chama AD-Block. Então eu chamo da direção AD-Block. Que, cara, você como marca, é impossível você conectar com ele. Por quê? Porque ele bloqueia tudo. Ele tá no Netflix. Da maneira tradicional, obviamente. Da maneira tradicional. E aí quando tem um time, como você tem um campeonato, ele fica assistindo o meu streamer, ou o meu atleta jogando, ou um campeonato, ele fica assistindo 8 horas. E aí, tá bom, mas eu vou lá na Twitch e faço uma propaganda. Eu vou no YouTube e faço uma propaganda. Não. A propaganda ele põe o AD-Block. Você não vai impactar ele. Você vai até pagar por isso, né? Porque o AD-Block é um programinha bem chato, assim, para as plataformas, né? Porque ele bloqueia, mas ele roda no trás. Então você está pagando por uma coisa que ninguém está vendo. Ninguém tá vendo. Mas quando você está lá com a NTZ fazendo um projeto, colocando o logo no uniforme, que é commodity total, mas fazendo um projeto super elaborado, um projeto no metaverso, um projeto focado em conversão, em CPA, tudo isso, ainda mais na NTZ, né, provindo marca digital, a gente tem esses produtos super avançados por ser um esporte do digital e que ele transcende o AD-Block. Por quê? Porque a gente faz nativamente, a gente faz na hora da transmissão nossa, na hora da transmissão do campeonato e por aí vai. Então, o mercado de esportes é um mercado difícil, complexo, mas ele é gigantesco no número de pessoas que consomem e é uma geração que hoje as marcas não estão conseguindo atingir, elas nem sabem, porque o AD-Block não deixa de rodar o negócio. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né, Rafa? Todos os episódios nossos de metaverso a gente traz esse tema, que é a questão da comunidade. Eu acho que você deixou bem claro, né? O gamer, né? O game dessa forma também, ele acaba sendo comunidades, né? Os times, eles viram comunidades onde as pessoas se identificam com aquilo e realmente é como se fosse um time de futebol. Porque a comunidade, ela serve muito para essa conexão, né? Se você pensa, por exemplo, a gente nem se conhece. Se você falar que torce pro Cruzeiro, eu já automaticamente vou me conectar a você, porque a gente tem uma coisa em comum. Sim, ou você joga LOL. Não, sai com o uniforme da NTZ na rua, a pessoa te para no metrô e fala, nossa, eu sou NTZ também e tal. Exatamente. E isso é muito forte, né, essa questão da comunidade. E pensando um pouco nessa marca, né? Um time hoje, por exemplo, uma marca, ela vai... muitas vezes ela escolhe o time, que é o time daquela região que ela quer entrar, ou tem alguma conexão ali, que seja alguma interação. Como que uma marca hoje ela pode escolher um time, né? E como que se diferencia os times? Por que ela escolheria, né? Que é o mais importante que você falou, um desafio que é legal, que é você sai do modelo tradicional, que vai lá, o Flamengo ainda continua vendendo exposição, né? Da camiseta, etc. Tem aquele modelinho ainda tradicional preguiçoso, que o Adblocker vai lá e também começa a atrapalhar esse jogo. Como é para você convencer, né? Marcas, né? Grandes marcas, inclusive, porque vocês têm grandes patrocinadores que, aqui, ó, NTZ tem uma comunidade forte, sabemos trabalhar a comunidade, sei que vocês, inclusive, trabalham também bandeiras, né, relacionadas a LGBTQIA+, trabalham com várias outras bandeiras. Como que é você como NTZ, posicionar ou criar valor para uma marca? Acho que tem duas coisas bem legais que trouxeram, né? Primeiro, como que a marca entra e qual que é a relação de comunidade, Web3, que tem os esportes eletrônicos, né? Vamos primeiro da marca, assim. Existe a posição gigantesca igual ao futebol, né? A gente vai lá no nosso uniforme, coloca o logo. Em geral é commodity, não é
o atributo, o ativo principal que a gente negocia nos projetos, os projetos que são os mais importantes, e dependendo do tamanho do projeto, a gente coloca no uniforme também. Só que quando coloca no uniforme, a gente passa no Sport TV, passa chamadas na Globo, passa Rede TV, enfim, um monte de canal de TV. Agora o Uhu tá virando também, que é o Uhu de surf, de skate. A ligação de novo que eu tinha falado, né? O próprio Uhu fazendo essa ligação e entrando no mundo dos games, esportes eletrônicos, passando, né, conteúdo assim. Então você tem a exposição tradicional, que é brand awareness ali, né? Aparecendo o seu logo, o maior número, o Globo Esporte acompanha nos veículos, gera conteúdo de games, a ESPN também. Então você tem a mesma coisa que o futebol. Eu basicamente falo assim, ó, você quer entrar em algum esporte no Brasil? Você não quer entrar no futebol? Porque o futebol ainda tem maior audiência e o seu foco é branding, vai no futebol. Se você não quer entrar no futebol e o seu foco não é branding, vai nos esportes eletrônicos. Não existe ninguém que tenha o maior número de audiência, que é o mercado central de esportes, é os esportes eletrônicos. Obviamente, talvez o público, você quer, sei lá, um campeonato de boccia porque o seu público é mais que joga boccia. Pode ser, aí beleza. Mas assim, o público de 5, né, que entrou no Roblox ali, né? Vamos pegar de 13 a 32 anos, o esporte certo é o esporte eletrônico. E aí, entrando a marca, tem o lance do brand awareness, mas pode fazer outras coisas. Experiência. Então, a gente tem, por exemplo, o centro de treinamento, que é um espaço em Perdizes, aqui em São Paulo, tem 1.000 metros quadrados, 4 andares, acontece tudo lá, os treinamentos, eventos para 100 pessoas, a gente pode fazer experiência, assistir, fazer um campeonato lá dentro. A gente tem uma produtora de eventos de campeonato, a gente pode acoplar ali. Você pode fazer ativações digitais, que vai no nível tipo redes sociais, esses números gigantes que a gente tem, onde você pode fazer campanhas de conversão mesmo, né? Com algum atributo ali, com aquele público que você vai converter, remarketing, tem produtos bem legais. Então, o que eu falo para uma marca quero atingir o público de 13 a 25 anos, 13 a 32 anos, vai. E não quero entrar no futebol, eu não quero branding, os esportes para você, e a partir daí você pode ir para uma agência ou você pode ir na NTZ, por exemplo, que a NTZ é um dos clubes que estão no modelo de franquia. Então, hoje o CBLOL ele é um franchise system, né? Então, a gente comprou a vaga, são 10 times ali e acabou. Para mim, esses 10 times são os times que vão virar os 10 times do Brasil, assim, não vai ter outros times, na minha opinião. Diferente do que é o futebol, né? Porque é aberto, então cai divisão e tal, mas para mim são esses 10 times. A gente entrou agora na franquia do Free Fire também, que são as duas maiores modalidades. Um muito forte no PC, né? Que é o League of Legends, e um muito forte no celular, que é o Free Fire. Então, você consegue pegar todo mundo ali. E, a partir daí, fazer projetos. Cara, a gente tem cases legais. Ia trazendo um pouco pro metaverso, mas ainda nos cases aqui. A gente tem cases bacanas de, case de conversão em evento. Então, a gente vai lá com uma turma de influenciadores de gamer, leva troféu, tal, cuida de um stand no evento para fazer venda. Então, a gente chama a galera para ir lá e faz venda. Fazer uma campanha interligada com a campanha de TV. Então, uma marca que faz, claro, o nosso patrocinador, né? Então ele quer continuar a campanha que ele faz na TV, nos meios tradicionais de comunicação, para essa geração de block. Então ele vai lá e traz a mesma mensagem com a NTZ, porque o público é gigantesco e quanto você consegue atingir. Então tem essa parte de marcas. E aí vem um pouco na parte de Web3 também. Cara, assim... Entrando no Web3. Entrando no assunto. Galera na expectativa aí já para ouvir, chegou. Cara, é muito louco, assim. Vocês veem nos podcasts, estão acompanhando aí e tal, né? Acompanha já o podcast, então talvez entrando muito mais no tema, né? Então vocês podem ter bastante informação nos outros episódios. Acho que esse é o 8º. Não, aqui vai ter bastante. Mas assim, qual que é o link dos esportes na Web3, né? Por exemplo, quando a gente ganhou o Campeonato Brasileiro lá, uma vaga, né? Do Counter-Strike, que isso é muito louco pra mim, né? Porque... eu amo Counter-Strike, é o meu primeiro jogo, tá? Eu gosto dos outros também, jogo, mas Counter-Strike pra mim é o mais incrível. E, a gente foi pro Mundial, que chama Major. Quando você vai pro Mundial, a NTZ foi lá. Isso é muito louco, porque no futebol, você tem o Campeonato Brasileiro, você joga lá o Mundial, né? Que é um campeonato com 4 times, negócio super... O futebol ele é muito regionalizado, né? Agora, você pega os esportes eletrônicos, quando você ganha o Campeonato Brasileiro, o time que ganhou, ele representa o Brasil no mundo. Então, quando eu ganho lá o CBLOL, 5 vezes campeão, toda vez que eu ganhei, eu representei o Brasil na Copa do Mundo, e a Copa do Mundo eram os times das regiões. Diferente do futebol, onde tem a Copa do Mundo, tem o Brasil, pega um jogador pingado ali e tal, é um time que não tem muita sinergia, com só nome famoso. É um futebol de qualidade, mas assim, é um modelo que para mim não faz sentido como time.
E eu acho que o modelo dos esportes ele é muito mais interessante, porque você pode fazer vários campeonatos internacionais e tal. Então, ou até mais times representando. Então, no Major de Counter-Strike, a Copa do Mundo Counter-Strike, são vários times do Brasil representando o Brasil jogando essa Copa do Mundo. E aí que entra um pouco do Web3 na minha visão, né? O que acontece no jogo do Counter-Strike? Você tem lá o jogo, e aí você paga o jogo para ter, para baixar e tal, e você vai jogando. Só que você tem uma arma que ela é padrão. Aí você quer colocar uma skin ou um NFT, né? Aí um NFT mais amplo. Você vai lá e você pode dropar aquele NFT numa caixa, você abre a caixa e sai lá uma skin para sua arma, para sua faca e tal. Ou você pode comprar no mercado ali, criado secundário ali dentro. Isso existe há, sei lá, 7 anos já. Então foi legal que a NTZ jogando a Copa do Mundo. Todo mundo que joga o Major, o logo da NTZ você pode comprar e colocar na arma. Então imagina para mim que, né, que já são os valores do Web3, bem legal. Você vai lá e você compra e tal. Você não tem só ID único e tal, que acho que é a diferença quando você aprende NFT, mas tem aquilo de ter a arma ali que você quer pôr do seu jeito, uma skin que você comprou e coloca na arma. E pra mim, na NTZ, eu tenho lá minhas armas com o logo da NTZ. Então, assim, com realização, em todos os jogos que a gente compete hoje, a gente foi pra Copa do Mundo, de alguma maneira tem a marca da NTZ dentro do jogo para sempre, né? O League of Legends tem 12 anos, então a gente está para sempre nas próximas décadas dentro do jogo. Isso é muito legal. Mas bacana. Então você tem essa pegada já de NFT, vamos dizer assim, né? Da compra e venda da sua arte, do seu ID único e tal. Então isso já existe há muito tempo. E é legal que você fala, que você reforça, desculpa te interromper, mas é algo que você falou aqui que a gente debate muito, né? Que é o Web3 não trouxe esses valores. Na verdade, ele só fortalece ainda mais esses valores. Que nem você falou, a questão da customização, a importância de que entender o que é uma skin, né? Por isso que a relação do game com o Web3 é muito forte, né? Então, você falou, esse já foi um prazer, né? Que já foi cumprido naquele momento que era o Web2, né? Há muito tempo, e que reforça esse modelo de customização, de fazer parte da coisa, né? A gente sempre fala muito isso, que a gente vê isso no Web3, mas, cara, isso já acontecia antes. Eventualmente, como nós estamos modelando isso para outros modelos como NFT, que vai estar relacionado à criptomoeda, etc., a gente leva para outros mundos, mas você vê como... não estamos inventando a roda muitas vezes, a gente só está criando maneiras de contar uma história de uma maneira mais fluida, né? Você pega o blockchain ali, ele traz essa nova tecnologia que você está aplicando coisas que já existiam, talvez coisas novas também, mas o NFT ele vai um pouco nessa linha, né? Ele é o peer-to-peer e tal. Então você tem essa tecnologia deu para mim um avanço que ainda não foi aplicado, porque quando você fala de NFT games, né, tem um monte de scams que aconteceram e tal. Bastante já. Que é normal de qualquer segmento, né? Quando você fala na web, começo da internet, ali de escada, de 56 KB, você ficava de madrugada, que era mais barato e tal, para quem pegou essa época. Você recebeu uns e-mails ali, eu tenho uma câmera gravada, você tem que passar um dinheiro aqui nessa conta, senão eu vou pôr na internet. Você fala, caramba! Né? Ferrou. Então tinha os golpes do início da internet de escada. Assim como vai ter qualquer tecnologia nova, como o que aconteceu, né, com os NFT Games. Mas o NFT Games, pra mim, cara, é uma coisa que já existe, né, com outro nome, que é isso que eu estava explicando no Counter-Strike, ou do próprio League of Legends também. O League of Legends ele é grátis e ele fatura bilhões de dólares por ano no mundo só com as skins, que é NFT ali. A diferença é que você não tem a propriedade única, né? Não tem um blockchain por trás. Mas tem ali, né, a própria Mas tem o melhor, que você falou, você tem a comunidade quem se interessa, né? Total. Mais do que o bloco. A gente costuma falar que tipo, todo mundo fica muito pensando na questão de tecnologia. Pô, eu não vou empreender, e você é um grande empreendedor, né? Você, né, empreendeu em vários tipos de categoria, mas assim, eu não vou empreender porque eu acho que essa tecnologia tá longe. Mas na verdade é muito o que você fala, né? Como eu enxergo aquilo que é palpável, que não é a tecnologia só, mas o que eu vou vender, né? É uma skin, é uma customização. Quem é minha comunidade, né? Quem que tá aderente àquilo ali? Porque o restante, se é NFT, metaverso, etc., ele vai se encaixar naturalmente. Vai se encaixar. Né? Vai ter uma solução, né? O lance da internet. Quanto tempo demorou para você fazer o tal do sharing economy, né? Criar Uber, Airbnb, que você pega duas pontas ali... um tá procurando lugar para dormir ou um carro para se transportar e o outro tem o carro, o outro tem um lugar para dormir.
Quanto tempo demorou pra galera sacar isso aí e começar a criar as plataformas de sharing economy, que hoje tem para tudo, né? Tudo que você quer fazer tem alguém que está buscando, que está oferecendo e essa tecnologia se conecta. Então, a tecnologia blockchain ela está sendo muito preliminar ainda. Então, existe uma possibilidade de você empreender aqui absurdo. É uma nova tecnologia que você pode trazer qualquer segmento. Então, eu acho que o NFT Games tem muito o que acontecer e vai acontecer. E o lance da comunidade também é um negócio muito forte, porque, por exemplo, hoje você pega lá o Bored Apes, né? Então, o que é o benefício? Você compra lá o seu NFT, né? De milhões de dólares e tal, mas não é sobre o NFT só. É você participar daquela comunidade, né? E para você participar, você tem que ter aquele NFT. E a partir daí você entra, parece bobeira, mas você entra num Discord, onde tem ali, me contaram que quando você entra, tem umas pessoas imitando macacos e tal, assim, né? Você fica todo mundo gritando e tal. Então, assim, o Discord em si não é um negócio, que incrível, mas tem os eventos exclusivos, onde você vai ter acesso quem tem lá o NFT de 1 milhão, que, jogador de futebol, cantor famoso. Então, você tem acesso a uma comunidade super exclusiva. E é legal que o Discord, ele é gamer, né? Ele nasceu no mundo dos games, dos esportes eletrônicos. Então, a NTZ tem uma comunidade do Discord há muito tempo, que fica os torcedores ali conversando em grupos, etc. Então, para mim, os games e esportes eletrônicos, ele é muito próximo do que é o Web3, do que blockchain pode proporcionar. Só falta alguém realmente construir algo que se conecte. Eu acho que o tempo vai trazer isso. E, principalmente, se eu fosse empreender na Web3, eu iria para algo de games e esportes, porque está muito conectado, está muito próximo. Então, para você ligar os pontos ali com a tecnologia e criar uma nova sharing economy conceitual, né? Eu acho ou que creator economy, né? Porque você é um cara que tem um ecossistema de creator, né? E aí você tem a economia rodando por ali. É isso que você falou, como conecta esses dois pontos. Eu acredito que você mesmo vai chegar nessa conclusão, porque você tem essas duas visões, esses dois lados, né? Não vai ficar muito, né, surpreso se a NTZ já, né, conseguir entrar unindo essas duas pontas. Mas o que você falou, não só a NFT, mas eu queria trazer outro caso também, que você tem caso de metaverso, queria que você contasse também um caso, um case que vocês têm lá, mas também o outro comportamento do game puro, já migrando para um modelo um pouco mais relacionado ao metaverso. Por exemplo, tem um GTA normal e tem o GTA RX, né? RP. É o mesmo game, só que você tem um comportamento diferente ali do consumo do game, né? Você tem uma questão mais social, de representatividade, do ser eu, de customização muito forte. Como que você vê também a NTZ nesse meio? Ou você também como um profissional dessa área de esporte, o que você acha dessa nova evolução de cada vez mais você entrar num nível de que você querer representar sua vida pessoal dentro do game, né? Cara, é muito louco isso, porque lembra a história que eu contei da TAM? Até foi importante eu com detalhes, porque lá eu montei o primeiro e-commerce e saí fazendo a primeira venda no Twitter da história do Brasil, né? Só que nesse meio tempo, esses 4 ou 5 anos que eu fiquei lá, existiu nas agências de publicidade um novo negócio que era Second Life. Você já ouviu falar sobre isso? Second Life, 2002, eu estava lá na TAM, e aí surgiu uma plataforma, que era um Second Life, uma plataforma, um game, onde você era um bonequinho, que você andava numa cidade construída lá, e a gente construiu no Second Life, nesse metaverso, de 2002. A gente construiu um stand assim da NTZ, as pessoas iam lá e ficava voando, assim, era podre a tecnologia, porque não tinha tecnologia ainda. Mas já tinha o conceito em 2002 e várias marcas investiram, um monte de case, saiu um monte de barulho e tal. E a TAM também entrou nessa época, eu participei desse projeto e conduzi, inclusive, lá em 2002. E aí, cara, essa tecnologia, ela nunca ficou tão legal. Mas todo mundo tem ouvido falar do GTA, aquele jogo que você atropelava as pessoas, matava, que era proibido em vários países e tal, assim, um monte de coisa assim, bizarra. Aí você vai lá ver o que tem no jogo, você compara com o que tá no cinema, é a mesma coisa pra pior no cinema, né? Você tem cinema muito mais pesado. E não é por causa do jogo que a pessoa vai lá e entra no cinema e faz barbaridades. É porque tem gente muito louca mesmo e vai assistir o cinema, vai pensar naquilo, enfim. Tem de tudo. Mas tem lá o GTA. E GTA, um sucesso de vendas e tal, né? Por causa desse buzz. Mas quando que ele explodiu mesmo? Foi recente. Porque o GTA, pra quem nunca jogou, é uma cidade que você vai construindo missões e tal. Você é um bonequinho, entra num carro, faz umas coisas. As pessoas pegaram essa plataforma, essa tecnologia e construíram um mundo onde cada bonequinho é uma pessoa na casa dele e entra lá num servidor, todo editado, onde você vive uma vida lá. Como o Second Life de 2002, só que agora tem uma plataforma, tem um metaverso, tem uma tecnologia para fazer aquilo acontecer.
Então a gente tem uma cidade, é muito engraçado porque tinham jogadores que ficavam nessa cidade jogando de 12 a 14 horas todos os dias. Ou Nossa seja, Senhora. ele era, por exemplo, lá, o cara que cuidava de uma hamburgueria. Então ele ficava agitando na hamburgueria, conversando, tal, jogando o jogo. Então, na verdade, o cara mais vivia a vida. Né? Tem 24 horas por dia. Ele ficava 14, então ele mais vivia a vida na nossa cidade do que a vida verdadeira. Né? Que nem filme mesmo. Isso já acontece hoje, cada vez mais. E tem essas cidades. Então a gente tinha lá uma cidade no RP e a gente foi procurado por uma agência. E aí isso é um pouco, né, marcas, como que pode trabalhar no mundo de game esportes? Tem um monte de jeito. Mas agências tradicionais, eu não conheço nenhuma que eu possa falar hoje que fala, cara, essa agência entende de games esportes, fez coisas legais. Mas eles têm cases muito bacanas que colocam lá e ganhar prêmio. Inclusive, esse case que eu vou contar de ganhar um prêmio. Mas eles vão e procuram a NTZ. A NTZ tem uma agência especializada hoje dentro da NTZ e uma externa treinada que manja muito sobre games esportes eletrônicos para construir, falar a mesma língua da agência, falar a mesma língua da marca e construir um projeto de acordo com o briefing, com a necessidade. E a gente foi procurado e falaram, pô, foi a Macan, né, via... esqueci o nome agora de uma agência de influenciadores, também super forte, mas daqui a pouco eu lembro. E eles procuraram a gente e falaram, olha, tem o farofa da DK, gigantesco nas redes sociais e tal, só que a gente está no meio da pandemia, então não dá para fazer a festa, né? Enfim, não é seguro, não é certo. Dá para gente fazer no metaverso? Dá, vamos construir. A gente pegou a nossa cidade ali, construiu uma ilha, tinha até Dark Room, né? Que tem um Dark Room que é famoso na farofa da DK. A gente construiu no metaverso essa festa, patrocinado pela AliExpress, chamava Farofa do Ali. Isso tudo no metaverso com a base da plataforma do GTA, que chama GTA RP, né? Que é roleplay. Você vai lá e vira um personagem, você vive esse personagem, às vezes 14 horas por dia, todos os dias, como esse caso que eu contei dessa pessoa. Não era mais de uma pessoa, na verdade. E viviam na cidade ali fazendo o trabalho. E essas pessoas participaram. Todo mundo que participou, a gente convidou famosos que streamavam. Então, assim como a festa da DK, né? Que é só famoso influenciador, o nosso eram famosos streamers. Todo mundo estava streamando a festa, inclusive a DK, a gente foi lá no Rio de Janeiro, criou um avatar igualzinho dela no metaverso. Ela entrou ali na festa como uma anfitriã, igual a festa dela mesmo, e todo mundo ficou streamando a tela, inclusive ela. No caso dela, o jogo é um pouco complexo de movimentar, assim, né? Que tem que ser um pouco gamer. E ela não manjava tanto, a gente contratou um ghost avatar, né? Uma pessoa, deu para ela os comandos, então ela falava assim... vem cá que eu vou te beijar. O cara lá fazia o comando e beijava a pessoa. Entrava no Dark Room e fazia a bagunça. Tudo streamado. Cara, foi uma puta ação, assim. Bateu todos os indicadores que a gente precisava, assim, 4, 5 vezes, de venda, de tudo mais. E a gente acabou ganhando um F Awards, que eu não vejo no mercado de publicidade, apesar de ser de marketing. Não sabia o que era, falaram que é um puta prêmio de inovação e tal. E não tá linkado só à criatividade, tá ao negócio também, que é legal. Negócio. Não, vendeu pra caramba, assim. O AliExpress bateu todo... Acho que foi 4 ou 5 vezes que legal. A meta que eles tinham, que era Por super isso ganhou. agressiva. Por isso que a gente ganhou, né? Aí você não sabia que tem a ver com venda? Esse é um tipo de prêmio que ele não valoriza só a questão criatividade, é muito importante. Tá. Mas a aplicação da criatividade e tecnologia ao negócio. Então você tem que apresentar resultados. Então, você já falou, né? O principal motivo... Cara, então assim... Pô, é um podcast, né? Então você fala que eu posso falar bastante. Eu vou falando. Com certeza. Ô, Simon, acho que até aproveitando disso, né? Claro. Desculpa te interromper. Não, beleza. Mas a gente tá falando ali de uma experiência imersiva, né? Muito próxima ao metaverso. Hoje, por exemplo, acho que a pergunta vai ser muito focada no futuro ali do empreendedorismo no mundo gamer, mas já trazer alguns cases que tem no presente, saber se hoje, né? Pelo desconhecimento, não sei se já tem uma aplicabilidade no mundo gamer, no mundo game já tem alguém fazendo. Uhum. A NBA essa semana, não sei se você chegou a ver, Rafa, ela lançou a possibilidade de que você escaneie seu corpo e durante o jogo você substitua um jogador por você, né? Você tá ali, uma experiência imersiva. Eles têm a possibilidade também, na época da pandemia, de você ver o jogo ali, realmente o jogo real time, você tá como se estivesse na arquibancada. Hoje, por exemplo, quando a gente fala desses jogos, que são jogos ali acontecendo em tempo real, existe alguma experiência das pessoas conseguirem assistir de dentro do jogo? Então, por um exemplo, né? Tá ali jogando CS. Ela não tá com a arma, ela não vai ser alvo, né? Mas ela ser ali um figurante ou ter uma plateia acompanhando. Já existe alguma coisa nesse sentido de trazer uma experiência muito mais imersiva para quem está acompanhando, não só através de
de streamers, né? Não através só de lives, mas realmente algo que a pessoa ela tenha uma interação, uma imersão sobre isso. E pensando nessa possibilidade, o que mais você enxerga que o mundo game ele consegue evoluir dentro dessa... acho que dentro do mundo de negócio, né? De empreendedorismo. A partir do momento que talvez que você traga as pessoas para dentro, aí a gente vai discutir 1 milhão de possibilidades que dá para surgir. O que mais você enxerga, né? E isso já existe ou não existe ainda, essa imersão? Cara, eu tenho eu brinco, né? Bem nerd geek aí, né? Parafraseando Thundercats, né? Que é a visão além do alcance. O que eu vejo do futuro? Então, se existe tecnologia, cara, eu já vi vídeo na internet, nunca testei. Assim, o que existe você vai lá, coloca uma realidade, né, um óculos da vida, e você vê lá um bem famoso, né? Que você vê vídeo viral, vídeo vertical no Instagram, no TikTok lá, que você vê a pessoa põe um óculos, tá numa montanha-russa e cai, o cara cai, né? Então, existe essa tecnologia, existe do óculos e tal. Eu já vi coisas tentando imitar o Counter-Strike, que você tá com óculos, e aí você vai andando e vai meio que andando como se fosse um boneco. Mas não existe algo que funciona, na minha opinião, ainda. É mais ou menos como o NFT Games, né? Assim, um negócio meio... mostrando onde pode chegar. Mas assim, eu particularmente nunca testei nada que fala, caramba, tá pronto uma tecnologia assim. Mas uma visão um pouco que eu tenho do futuro do games, dos esportes, e dos esportes tradicionais, inclusive. Então o da NBA já é um uso da tecnologia digital para o esporte tradicional. Mas como eu enxergo? Já assistiram Player One, jogador número 1, que é do Steven Spielberg e tal? Sim. Cara, aquele filme pra mim tirando a parte meio pra vender, né, o filme, que é o negócio tudo sujo e tal, que vai lá o cara lança um negócio e todo mundo para fazer um negócio. Então recomendo esse filme pra caramba, quem quiser entender essa visão que eu vou trazer agora. Todo episódio a gente cita um pedaço. Então, aquilo, pra mim, é o que vai acontecer com os games, os esportes eletrônicos, os esportes tradicionais e a realidade aumentada, tudo junto ali. Então, vamos lá. O que você tem hoje? Tem um óculos, tem lá o Nintendo Wii, que não sei se você jogou lá o negócio de vôlei. E faz assim, então você tem as mãos já. Pra quem acompanhar o Mark Zuckerberg, né, ele tá postando todas as fichas lá, tendo um monte de problema e tal, mas tá lá o meta, ele vai nessa linha, né? E eu acho que ele vai vencer essa corrida, na minha opinião. Mas enfim. Então você tem, a partir do momento que você tem ali o movimento da mão, você coloca uma esteira, que nem o Player One, um negócio que funciona, que você anda pra frente, aí você anda pra frente, anda pro lado, anda pro lado. Então você consegue ter... Porque hoje você tem que andar e você vai bate a cabeça na parede, né? Agora você tem uma esteira ali que você consegue ir pro lado, caminhar, correr e tal. Tem as mãos, tem o sensor dos pés e tem o óculos, você tá na realidade, você é um avatar, você mesmo, né? Que nem o filme do Avatar, inclusive. Você entra numa máquina ali que você se movimenta. Então, você pega do Matrix também, que já... Do Matrix também, Só que ali, nesse caso, você vai estar se movimentando, né? Então vai ser o esporte eletrônico, na minha visão, ele vai virar um esporte físico e mental. Mas tudo bem, é outra discussão também. E aí você tem um maluco que é o Mark Zuckerberg, né? Que tá à frente do Meta. E você tem o Elon Musk, que é o maluco que vai lá e criou a Starlink. Para quem não conhece, Starlink basicamente são satélites que ele lançou lá para várias coisas. Uma deles, você, em vez de ter internet de escada, internet por fibra, agora você tem uma internet por satélite. Então hoje, quando eu vou jogar no Brasil contra alguém lá na China, fica 400 de ping, 500 de ping, ou seja, fica impossível jogar, porque você tem lá a fibra e a velocidade do som ali, né? Da luz, do som e tal, que é o máximo que você pode chegar, sei lá. Você demora para chegar até ali, porque você tem que atravessar um continente. A partir do momento, o que o Elon Musk está prometendo com o Starlink, que eu achei que já ia lançar, mas ele sempre faz isso, né? Vai ter isso, o Starlink. Total. Ele nunca fala quando. O robôzinho ele lançou lá, tá travado ainda. Mas eu fui um dos primeiros do Brasil a comprar lá para a NTZ, que eu falei, cara, eu vou conseguir jogar então com os melhores do mundo que estão na Coreia, na mesma velocidade, como eu treino o cara que está, às vezes, sei lá, no Nordeste ou aqui no Sudeste com a mesma velocidade, lá na Coreia, então eu não preciso mais fazer os bootcamps de treinamento. Então eu não preciso ir até a Coreia para jogar um campeonato mundial ou para treinar com os melhores. Eu posso fazer isso aqui do Brasil jogando com a Coreia. Então, Starlink é incrível. Fui primeiro fazer o cadastro, quando saiu, zoado. Assim, tá funcionando no rural e tal, mas é muito louco, porque qual que é a promessa e vai funcionar. Só vai demorar um pouquinho a tecnologia. Em vez de você fazer a transferência de informação por cabo ali, por fibra, né? Transcontinental, pelos oceanos e tal, para chegar na China, acho que por aqui é mais rápido, né? Na Coreia, você vai fazer por satélite. Então ele não dá a volta, ele bate e bate. Então ele é muito mais rápido. E aí você consegue jogar no futuro de igual para igual. Aí beleza. Então você tem ali
É uma conexão que você consegue jogar ou se conectar, conversar, jogar, qualquer coisa, na mesma velocidade de alguém que está do lado do mundo. Beleza, resolve um problema de tecnologia. Aí você tem a esteira, bem Player One, né? Você tem a esteira, tem o óculos, tem tudo. Então você consegue fazer um Counter-Strike que você joga andando, tal, bem físico. Então você consegue fazer um campeonato mundial, porque a publisher é o dono, então ela comanda tudo. Cada um no seu país, sem precisar se encontrar. Então você pode ter, em vez de campeonatos regionais, nos esportes eletrônicos, só campeonatos mundiais o tempo todo. Boa. Então já é uma visão assim. Aí, como que evolui isso mais ainda? Esportes tradicionais. Então você tem a tecnologia da esteira. Em vez de você estar todo o time de futebol num lugar e tendo que jogar, porque futebol você tem que ir regionalmente, né? Você vai jogar numa cidade, você vai em outra cidade, outro estado. Então, assim, é uma puta logística. Você consegue fazer isso jogando também com a tecnologia, um cara na casa dele, ele tem lá um campo de futebol na casa dele, jogador profissional, cada um na sua casa, se conectando com pessoas do mundo e todo mundo jogando junto o Campeonato Mundial. Então, na minha visão, os esportes eletrônicos vai ser a evolução do esporte tradicional também. E você vai ter Copas Mundiais o tempo todo com as pessoas na sua casa ou nos Quebrando barreiras. Essa é a minha visão assim, para E evolução. mais democrático, né? Assim, pelo que você estava falando, fica muito mais democrático, né? É que uma coisa que é bem interessante, tem um cara aqui que eu sigo bastante, que ele é especialista em game, que chama John Radolph. É um cara que só estuda games e agora tá mirando mais para a questão do metaverso, né? Legal. E aí tem uma teoria que é muito fácil de a gente identificar com tudo que você falou agora, né? Que é interessante, que é a tecnologia né, que está surgindo hoje, todas, elas bebem muito do game em vários fatores e não é só tecnologia. Então, por exemplo, você tem uma evolução que a Meta, eu acredito que ela sofre tanto justamente porque ela não era grande especialista em game, se tornou a grande especialista em realidade virtual comprando a óculos, mas ainda sofre muito com isso. Você tem a Microsoft compra a Activision, né? Comprou também a Blizzard, se não me engano. Aí você compra uma empresa de games para você beber isso, mas você vê uma evolução que tudo que a gente tem hoje virado para entretenimento social, ele é uma réplica de uma evolução, seja tecnológica ou social do game. Então, que nem eu vejo muito a evolução do futuro, do basquete, etc. É o quê? O game evoluiu, igual o PlayStation acabou de lançar um novo óculos de realidade virtual e etc. Com uma qualidade de upload, né, dos dados, placa de vídeo, etc. Ele consegue evoluir com isso, ao mesmo tempo a gente vê também outras aplicações evoluindo na mesma velocidade. Outro ponto que você trouxe é não só a tecnologia, mas a questão de comunidade também. O YouTube, Twitch, tudo que você falou na construção da questão do esportes, ele amadureceu para que a gente pudesse também em outras categorias beber dessa água, né? Porque a comunidade de game ela é muito forte. Então, quando você estuda a comunidade de game, você aprende muito sobre marketing, aprende muito sobre relacionamento com o cliente. Gamificação, né? Gamificação. Então, a própria gamificação, o estudo de gamificação é isso. Então, você vê como o game ele permeia uma evolução em muitas outras áreas, né? Então eu vejo uma oportunidade grande para hoje quem está empreendendo em esportes, quem está empreendendo com game, etc., para uma evolução, por exemplo, para o próprio metaverso muito forte. Grande parte dos profissionais são de games que estão migrando para essa área, né? Então, o que você falou é um ponto positivo. Eu me vejo muitas vezes também dentro do Player One, né? Do jogador número 1. Porque eu acredito o mundo cada vez mais ser gamificado, e ser gamificado você aplica o que você falou, esportes. Eu tenho também disputas, o próprio Player One, ele é baseado em disputas. Total. Quem é o melhor, quem ganha o prêmio máximo. Então, é muito legal que eu vejo a evolução, que você falou, bem, bem forte nessa união, né, da água que é o game. Né? Eu acho que tá muito próximo, cara. Só não pode virar já que a gente tá parafraseando filmes, né? Não pode virar o Idiocracy lá, não sei lá como pronuncia, que é com o Adam Sandler. Adam Sandler, que tá congelado. Sim. Ele acorda no mundo totalmente realidade, né, virtual e tal, que todo mundo virou idiota, assim, né? Porque as pessoas ficam lá na realidade virtual. Então não pode virar isso, né? Total. E outros grandes filmes também negativos que tá aí também, né? Tipo, futuro lá do... como que era... Com o Arnold Schwarzenegger. Não, era com o Sylvester Stallone, o Detonador. Tem o Black Mirror também, que Black Mirror. traz algumas coisas. E eu acho que, aproveitando, né?
Esse último agora, ele dá medo justamente porque tudo que a gente tá falando, ele pode ser realidade, ele vai ser realidade, né? Exato. E assim, eu acho que até aproveitando esse tema, né, até pra gente ir fechando o episódio, eu acho que um ponto que a gente sempre traz aqui, que é sobre o impacto das tecnologias na sociedade. E eu queria aproveitar, até trazer sua experiência, né, acho que isso vai ser bem rico, porque você viveu a crise, como comentou, na Espanha, que é uma crise muito conhecida às vezes pela geração lá, que era uma geração neném, né? Que não tinha trabalho e nem estudava. Que era uma geração que não tinha capacidade, muitas vezes, técnica para poder se realocar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, não estava estudando mais. E quando a gente fala de game, né? A gente vê na China, por exemplo, uma legislação que, acho que vários episódios a gente já chegou a comentar nisso, uma restrição sobre isso, né? Dado a preocupação do vício, o que é que seja, né? A pessoa, ela vai viver mais na realidade do que no game. O que você enxerga que esse impacto do game ele pode trazer para a sociedade? Quais são os principais pontos de atenção, assim, que hoje, por exemplo, vocês com essas frentes, que vocês também se preocupam ou que buscam interagir com a comunidade de vocês para poder alertar também pontos negativos que o consumo excessivo pode gerar em uma pessoa? Sim. Cara, assim, primeiro que a gente adora levantar bandeiras que a gente acredita, né? E realmente vencer, né, preconceitos e eu acho que a nossa comunidade ela é bem unida e muito grande, com bastante impacto, então dá pra gente entrar em assuntos, isso é uma coisa que a NTZ acho que mais faz na América Latina hoje. Então a gente tem, por exemplo, um projeto de posicionamento mesmo, não é um projeto, né? O projeto você planeja, é uma coisa que a gente está executando já há uns 2 anos, que é sobre a nossa visão de diversidade e inclusão, né? Que o Leitão comentou bem aí. Então, a gente se posiciona bastante forte nisso. A gente é muito profissional, a gente tem agora nesse ano, a gente montou uma equipe multidisciplinar para os atletas que vão na linha ali de massoterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assim, uma equipe gigante para transformar eles em super atletas. E a gente está tentando mostrar, né, como o esporte de alta performance ele não é saudável, ele é um esporte. Então, ele não é para ninguém. Você pega um cara lá que participa, né, pedalando numa corrida de ciclismo, você vê a perna do cara depois, não sei se já viram isso, mas é bizarro. Se buscar no Google agora, quem estiver assistindo, buscar no Google, a perna do cara parece que sim, tá com as veias, o negócio tá estranho. Então é um esporte de alta performance, então tem que tomar esse cuidado. Então, ao mesmo tempo, você tem um filho ali que tá no colégio e tal, né? Se ele fica o tempo inteiro jogando, ele não vai conseguir aprender algumas coisas que você não vai aprender nos games. Mas o game ele desenvolve muito, né? Eu tenho jogadores nossos que passaram pela NTZ que, por exemplo, passaram sem fazer cursinho na faculdade de medicina, nas primeiras posições, tipo, o cara assim, crânio. O League of Legends tem muito jogador crânio. Jogador que falava mandarim fluente só jogando games. Eu mesmo, assim, desenvolvi vários skills de liderança, de tecnologia e tal, jogando Counter-Strike, assim, né, liderando times. Então, o game traz alguns tributos muito bons, mas como qualquer... Trabalhar sob pressão pra caramba. Desarmar uma bomba com muita gente atirando. Então, né, o Counter-Strike traz isso. Então, assim, os games, eles têm muitos atributos, como outras coisas têm muitos atributos. Fazer um esporte dá muitos atributos. Então, eu acho que, para quem, né, tem essa coisa do filho e tal, né, e filha, acho que é importante você combinar o jogo como outra coisa. Gosta de jogar muita bola? Tá bom, você joga bola depois de fazer a lição de casa. Você vai jogar 3 horas por dia e depois vai estudar inglês. Acho que é combinar as regras do jogo ali, para quem, né, os filhos, para cuidar dos filhos. E para quem, de repente, assim, passa 14 horas naquilo, fazer um plano, né? Por que eu passo 14 horas? É só para me divertir? Então, só por diversão, vou me divertir 14 horas. Não parece certo, né? Mas não, eu tô treinando para conseguir realizar meu sonho, eu quero ser tal coisa. Beleza, então coloca assim, 2 anos que eu vou treinar. Se em 2 anos acontecer, eu vou procurar outra coisa que talvez traga a receita. Então, acho que vai um pouco nessa linha, assim, de até os 8 anos, né, que você está evoluindo ali, é uma criança, eu acho que é combinar as regras do jogo. Ainda que eu acho que o game é um dos principais esportes, o esporte eletrônico é um dos principais esportes para você conseguir evolução, não só física, né, também muito mental. E aí, depois dos 8 anos, é você, como qualquer pessoa, né? Eu gosto muito de ler história em quadrinho, passo 10 horas lendo. Tá bom, por quê, né? Que carreira eu quero seguir? Eu quero desenhar, eu quero... O que isso agrega, né? Então acho que é um pouco nessa linha. Não sei se era mais ou menos Não isso. Era, e assim, eu acho que a gente pode chegar numa conclusão que, na sua visão, o game, ele não é o responsável por gerar uma geração neném.
Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que quando você pega ali a velocidade... Porque na Espanha tem uma galera que fala sobre isso, né, que você trouxe, mas Sim. tem o lance, né, meio político, o lance de as pessoas entravam muito no paro ali na época da Espanha, então faltou dinheiro ali porque rodava a economia, né, Sim. de parte da parte financeira. Mas enfim, para finalizar, né, que eu tô vendo os movimentos aí, tá Na acabando. verdade, já as tá coisas. dando já o tempo aqui, já. Então, assim, eu acho que no geral, esses são assuntos muito legais. Eu adorei o convite, queria agradecer pra caramba. E Não, quem nós quiser agradecemos, que honra, né? ir a que fundo honra. aí, né, mais assim, eu sou um cara super aberto. Em todas as minhas redes sociais são @INTZ, que é o clube que eu tenho, e Simon, que é o meu nickname / apelido aí. Então, tem os conteúdos gravados lá, eu faço algumas coisas. Antes eu gerava muito conteúdo sobre o negócio, nos esportes e tal, E pra os fomentar. terça-feira? Quando que... Então, eu Era- fazia muito pra fomentar o cenário, né? Pra crescer o cenário. Cara, tá muito fomentado agora e eu não tô mais o líder. Eu não Então, tô eu falei, dando cara, conta. peraí, preciso focar mais um pouco. Então, meus conteúdos são muito mais mostrando os bastidores, o dia a dia da INTZ. Então, mas tem conteúdos antigos na internet, buscar meu nome lá, vai encontrar. Show de bola. Legal. Brigadão pela sua participação aqui, por compartilhar essa história maravilhosa, né? Eu espero que deve ter agregado bastante para muita gente que quer empreender ou que vive do esportes, né? Que vive de games e relacionando com o nosso mundo agora que nós temos discutido bastante, né, Rafael? No metaverso. Agradeço bastante aí pela sua participação. Quem sabe futuramente a gente volta com outras grandes histórias aí que eu tenho certeza que vão vir. Obrigadão. Tem que voltar pra falar do mochilão, né? A gente não pode Exatamente. esquecer. Tem que Com voltar certeza, pra gravar com um certeza. podcast só sobre isso. Exatamente. Mas beleza, muito obrigado, Simon. Realmente Valeu, foi um um prazer. prazer. Valeu, Obrigadão. cara. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.